Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia, seu final de semana, que seja incrível, que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa com seus e construam um relacionamento forte com Deus em família. Tenham comunhão. Vamos colocar em ação Deuteronômio 6. Estar à mesa, ensinando a palavra, dialogando, colocando princípios nos corações dos nossos filhos. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou a sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fez. Eliseu voltou para sua parelha de bois, os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Eu amo essa história porque aqui está alguém muito firme, convicto, seguro do que tinha que fazer e fez. Corajosamente fez. Ele não ficou lá pensando se vou, se não vou, não. Seguir Elias exigia decisões fortes, radicais. Encerrar com o tempo, fechar um ciclo, deixar coisas, pessoas, um tempo, um lugar. E foi isso que Eliseu fez. E não é por acaso que ele recebeu porção dobrada do espírito que estava em Elias e realizou 2 vezes mais o que Elias fez, porque você vê realmente um homem convicto, um homem que sabia no seu espírito, porque com certeza a sua alma deve ter se movimentado. Ele deve ter tido sentimentos contrários, talvez, não sei, uma emoção, né, ali ao despedir dos pais, talvez não teve vontade, mas ele tinha convicção. Porque aqui você vê um homem de convicção. Um homem que entendeu de forma revelada, convicta, o que Deus esperava dele. E a primeira coisa que ele fez foi encerrar com o tempo da vida dele. Muito sábio. Ele não ia voltar para cá. Ou seja, a decisão que ele estava tomando, ele deixou claro para o céu, para ele, para as pessoas, que não tinha volta. Gente, eu amo pessoas assim. Eu me inspiro nisso aqui. Quando você sabe o que Deus espera de você, mesmo que doa, mas você assume a responsabilidade daquilo. Porque você quer estar no centro da vontade dele. E mesmo que te custe caro, porque custou caro para ele.
custou muito caro romper com tudo. Você vê que ele tinha uma vida organizada. Ele não estava desocupado, muito pelo contrário. Ele estava bem ocupado. Ele tinha bens, ele tinha terras, ele tinha bois, ele tinha os aparelhos ali de arar, ele tinha família, pessoas, amigos. Então foi um corte radical na vida dele, para seguir o chamado do Senhor, porque a capa fala de autoridade. O Elias jogou, né, lançou a capa sobre ele. O chamou para tomar decisões, assumir a responsabilidade que ia dar a ele muita autoridade. Muita autoridade, porque poder ele já tinha. Ele tinha poder financeiro. Ele tinha influência. Mas ele foi chamado para assumir uma responsabilidade que ia dar a ele uma autoridade onde ele se tornou a maior autoridade espiritual da nação. Ele foi usado por Deus para, assim, atuar num tempo que não era nem um pouquinho fácil. Ele lidou com reis. Reis iam até ele. E da mesma maneira que ele enxergava o Elias, que ele era como os carros e cavaleiros de Israel, ele também foi chamado no final assim, que ele valia por um exército. Mas onde começou? Aqui. Aqui, ó, com uma decisão dificílima. E é aqui que muita gente fracassa. Eu quero porção dobrada, eu quero viver resultados fora do comum. Mas eu não quero sacrificar. Eu não quero romper com as minhas vontades, sentimentos. Eu não quero romper com o lugar, eu não quero romper com uma situação, eu não quero romper com o tempo. E isso eu vejo gente que até vem, né? Teoricamente ele está vindo para Deus, mas ele vive essa vida dividida. Ele vive metade, né? Um pouco para Deus, um pouco para o mundo, um pouco para ele, né? Ele nunca rompe de verdade. E essa foi a pergunta de Elias para o povo, né? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão manquejar? Até quando vocês vão oscilar? Até quando? Tiago também disse, não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque você tem mente dividida. E você, então, é instável em tudo que faz. Ó, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Receberam a palavra, um chamado, mas não misturaram com a fé. O Eliseu misturou com a fé. Ó, os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépido como leão. Eliseu revelou uma coragem, muita coragem. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Ele vive com medo, ele vive fugindo dos desafios, dos enfrentamentos, do chamado do Senhor, daquilo que ele tem que fazer, e vai vivendo essa vida. Mas os justos são corajosos como o leão. Tem que fazer? É o que Deus espera de mim? Eu vou fazer. Tem que romper? Eu agora assumi Cristo na minha vida. Então a velha criatura já morreu. Eu tenho que crer na verdade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram.
tudo se fez novo. Acabou. Eu cheguei de um jeito, mas agora eu tenho um padrão, eu tenho um caminho, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, prossigo para o alvo, disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Foi exatamente o que o Eliseu fez. Ele encerrou com o tempo da vida dele. Eu não vou deixar nada aqui. Fez bom uso de tudo que ele tinha, né? Ofereceu para o povo, mostra uma generosidade, foi lá despedir dos pais, mostra o quanto ele honrava os pais, mas nada o segurou. Ele sabia o que Deus queria com ele, o que estava... Talvez ele ainda não entendesse tudo, mas ele sabia de uma coisa. Deus o estava chamando. E isso ia exigir muito dele. Você vê um homem que decidiu viver uma dor genuína. Sacrificar uma vida por um chamado. Sacrificar um padrão, um estilo de vida para abraçar a missão, o propósito. Se ele fosse apegado a necessidades, a conveniência, você acha que ele vai... O sujeito está com a vida toda certa, tem patrimônio, larga tudo para ir seguir o Elias e para ser ajudante do Elias. E assim, não tinha nada. Ele estava abrindo, ele abriu mão de tudo para ouvir a Deus. E é o que eu vejo gente não fazendo. Tem gente que tem medo de tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus, de ouvir a Deus e sacrificar o que tem que sacrificar. Olha, o jovem rico, ele revelou o Deus dele. Então ele chegou já dizendo que ele cumpria com os mandamentos desde menino. Então ele era crente desde menino. E pelo jeito, bem certinho. Mas quando o Senhor o puxou para um lugar mais alto, que mexia nas suas necessidades, no seu Deus, ele foi embora. Porque ele não estava disposto a sacrificar nada. Ele disse, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quando o Senhor falou, ó, faz justiça com o seu dinheiro. Faz justiça. E provavelmente ele teria ficado mais rico, porque a palavra não mente, né? Dai e ser-vos a dado, em boa medida, recalcada, sacudida, derramada, é o que vai voltar para você. Deus tem uma medida derramada para nós. Ele ia ficar melhor. Eu acredito nisso. Até porque quando o Senhor pediu para Abraão Isaque, ele não queria Isaque, ele queria Abraão. Ele queria saber o que estava no coração do Abraão. Então o Senhor não estava nem um pouquinho interessado no dinheiro do jovem rico. Né? Isso é coisa de escravo. De gente que não conhece a verdade. Deus não está interessado no meu dinheiro, nisso, aquilo. Ele só quer saber onde é que está meu coração. Ele me leva para esse nível alto, onde eu sou ensinada a fazer justiça com aquilo que está nas minhas mãos, a tê-lo como meu Deus e mais nada, a não depender de nada a não ser dele, a não viver com medo. Você não vê medo em Eliseu, você vê um homem seguro. Qualquer um ia dizer, você enlouqueceu. Você enlouqueceu? Escuta, você está abrindo mão de tudo. Por uma coisa incerta.
estão te oferecendo? Não. É só para eu seguir. Mas ele estava seguindo a vontade de Deus, um chamado. Lembra que o Senhor falou para Elias, vá ungir Eliseu, filho de Safate? Ou seja, Deus falou o nome dele. Deus já vinha, sabe, observando, ele tinha um propósito com ele. Esse sujeito vai te suceder. E ele vai receber porção dobrada. Mas para ele chegar lá, ele tinha que passar por um processo. Ele tinha que tomar decisões. E muita gente fala bonito, né? Eu quero, eu vou ter porção dobrada, eu isso, aquilo. Só que não está disposto a tomar nenhuma decisão. Não está. Está vivendo do mesmo jeito. Cede para suas vontades, para os seus sentimentos. Vive pela necessidade, pelo direito, pela conveniência. Não rompe com aquilo que Deus está dizendo, ó, você não vai poder ter isso aqui se você não romper com isso aqui. Tem gente que sempre deixa alguma coisa lá para ele poder voltar. Ele tem medo, ó, se não der certo, eu volto. Eliseu deixou claro que não tinha volta. Porque, meu querido, quando você decide ser guiado pelo Espírito, você não pode mais voltar para a carne. Você não pode mais. Pelo amor de Jesus. Como é que uma pessoa que diz que agora creu em Jesus, está com o Senhor, mas não está? Tá, mas não tá. Ora crê, ora não crê, ora tá, ora não tá. Toda vez que mexe nas circunstâncias, ai, mas não sei se é isso que eu quero. Por favor. É tudo ou nada. Não tem esse meio termo com Deus. O morno, ele vomita. Ou você é frio ou é quente. Não tem essa, não dá para ficar no meio do caminho. E Eliseu sabia disso. E ele foi e tomou as decisões que ele tinha que tomar. Ou eu vou viver para Deus, ou eu estou me enganando. É só um engano, é só uma religião fria e vazia. Eu só estou me enganando. E algumas pessoas, elas estão se enganando no banco da igreja, estão se enganando no ministério, nos altares. Elas estão se enganando. Porque até hoje, elas não soltaram aquilo que deveriam ter soltado. Elas dizem que querem, mas elas sempre estão ali, ó, guardando alguma coisa, porque vai que eu volto, né? Eliseu deixou claro, não tem volta. Eu estou assumindo um chamado. Essa é a vontade de Deus para minha vida? É para onde eu vou. É aquilo que eu falo. Quando você sabe que Deus plantou num lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é cavar e encontrar rocha. Por quê? Porque aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou florescer. Ah, mas tá difícil. Ah, mas não é fácil. Ah, mas não sei o quê, não importa. Você tem que estar no centro da vontade do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Para agradar a Deus, muitas vezes, nós vamos ter que beber de um cálice amargo. Nós vamos ter que enfrentar coisas que para as nossas emoções, para a nossa alma são difíceis. Mas nós não estamos aqui para andar pela carne, pela alma, mas pelo Espírito. Nós estamos aqui para depender de Deus, nós queremos saber qual é a vontade de Deus, onde é que Deus nos quer. Nós não podemos mais viver essa vida dividida, essa mente dividida, onde eu me pareço mais com Satanás do que com Jesus, mais com o mundo do que com o Filho da Luz. Nós estamos aqui para iluminar, para salgar, para impactar,
Para e olha para a sua vida. Que diferença há? Porque você frequenta uma igreja, porque você está fazendo alguma coisa. Não, eu quero saber do seu caráter, do seu estilo de vida. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você honra princípios, você vive baseado. Todas as suas decisões são baseadas em princípios e valores. Você está formando a sua família nos princípios e valores bíblicos. Você toma decisões pela facilidade, pelo que você está sentindo ou pelo que a palavra de Deus está ensinando? Você vive com medo ou corajosamente? Você é capaz de romper com uma vida que parece que está tudo certo para seguir algo que parece incerto, mas é a vontade de Deus? Você tem vivido como um filho que assume responsabilidade? Ou você tem vivido como um escravo? Que o que importa são suas necessidades, direitos, conveniência. Se poupar. É o que você sente, é o que você quer. Não. Não, se eu quero viver algo grande na minha vida, eu terei que enfrentar desafios cada vez maiores. Deus estava levando Eliseu para algo muito grande e exigir muito dele. E ele não se acovardou. Ele não temeu o futuro. Ele tomou decisões naquele dia, confiando no Deus Todo-Poderoso. E foi até o fim. E foi desafiador, foi difícil. Mas olha a história desse homem. Até depois de morto, os ossos dele ainda seguravam unção. Capaz de ressuscitar um homem. Leia as Escrituras. Um exemplo para nós. Olha aqui, lê uma escritura como essa. Ele recebe um chamado do próprio Deus. E ele não se intimida, não se acovarda. E vai lá e toma decisões radicais. Assim, o homem mostra uma coragem que assusta qualquer um. Será que alguém não perguntou, mas e aí, Eliseu, como é que vai ser? E aí? Eu estou ouvindo a Deus. Ponto. Eu vou responder ao chamado de Deus. O que Deus quer? É isso? Eu vou fazer. É hora de mudar? É hora de romper? É hora de encerrar com um ciclo? Chega de se dividir? Deus está esperando uma decisão radical e não essa coisa de menino. Quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, falava como menino. E eu? Minhas necessidades. Ai, se não der certo aqui, eu vou pra lá. Ai, me ofenderam. Ai, eu não gostei. Ai, tô chateadinho. E eu? O que vai ser de mim? Ai, gente. Eu acho que Deus não quer isso. Acho, Eliseu, que Deus quer isso de você. Pois é, quando não se conhece a Deus, você vai criar um Deus que tem a sua cara. E alguns estão seguindo um Deus que tem a mente dele, a cara dele, o jeito dele, até o jeito de andar dele. Tem a cara dele. Entendeu? Ele diz que é o Deus vivo. Mas, na verdade, o Deus que ele ouve é um Deus que é igualzinho a ele. Um Deus confuso, um Deus que fala, daqui a pouco ele já mudou de ideia, né? Um Deus que não confronta, um Deus que, assim, aceita tudo. Por favor, nós vamos voltar para a Bíblia. Definitivamente, a cultura está tomando mentes e corações, tomando famílias, tomando empresas.
Eu vejo gente conduzindo a vida com base na cultura e está cada vez mais longe da palavra. É preciso voltar para a Bíblia, para a palavra. Porque se nós não estamos iluminando, salgando, refletindo Cristo, nós vamos parar, precisamos parar urgente e rever a nossa vida. Para. Em nome de Jesus, não continue se Cristo não está sendo formado em você, porque esse é o objetivo. Deve ser o nosso alvo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo e que esta mensagem tenha realmente transformado o teu povo em toda parte, renovado mentes, colocado luz, dado consciência, a consciência do Espírito. Eu abençoo lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e peço sabedoria e discernimento, Senhor, a visão do Espírito. Toca profundamente os corações, ilumina os olhos dos corações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para conquistar riquezas e com propósito. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde este programa estiver chegando, que a palavra tenha vestido o teu povo como um manto e que nenhuma pessoa consiga continuar vivendo indiferente ao que o Senhor vem falando insistentemente. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Amanhã a reunião das primícias para a família amada de Deus. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Conta com a gente, se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.